Pois então, com certeza a reforma tributária irá influenciar sim nos aluguéis, né? Aqueles contratos de aluguéis que agora passarão a ser obrigatórios, como prevê a Lei 8.245 de 91, terão que ser agora melhor redigidos, né? Em função dessa nova necessidade prevista aí no caso dos aluguéis de imóveis. Então, primeiro que o imóvel tem que ser registrado, e o ano que vem, 2026, será exatamente para isso, né? Para esse registro no cadastro imobiliário brasileiro, regulado aí pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2.275 de 2025, 2.275 de 2025, que o cadastro vai ser a base para todos os impostos aí relativos ao imóvel, IPTU, etc, ITBI, né? Então vejam que haverá sim uma alteração em função de que as pessoas terão que obrigatoriamente declarar, os locadores e também os locatários terão que declarar naquela declaração de ajuste do final do ano, lá que tem previsto no decreto 9580 de 2018, sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, como prevê o artigo 153, inciso 3º, da Constituição Federal. Então é importante, a mudança maior que dá para perceber está no artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025, que complementa, regulariza, né, ou regulamenta a emenda constitucional 132 de 2023. Então o artigo 251 dessa lei complementar 214 de 2025, ela prevê que aquela pessoa que vive de renda, no caso dos aluguéis, aluga para ter renda, né? E tem mais de 3 imóveis e também cumulativamente, não é um ou outro, é cumulativamente, tem aí uma receita bruta durante o ano de até 240 mil reais, terá que pagar. Só que vai pagar como pessoa física, ou seja, somando, né? Então, se somar mais de 7.350 reais, vai ter que recolher aí 27,5% de alíquota, né? Abaixo de 5 mil reais, logicamente que não vai recolher alíquota, pelo que prevê a Lei 15.270 de 2025, né? Então vejam que o acúmulo, ou seja, a cumulatividade de outras receitas junto com o aluguel que vai determinar o valor para as pessoas físicas. Então essa pergunta aí, se vai influenciar no imposto sobre a renda de pessoas físicas para o locatário, vai, né? Principalmente para o locador, porque se o locador não informar essa renda naquela declaração de ajuste anual, ele vai ser multado em 75% do valor do aluguel anual, né? Ou se for caracterizado alguma possibilidade lá do artigo da Lei 8.137 de 90, que é a lei dos crimes, por exemplo, crime de sonegação, vai ter uma multa aí de 150%. E o locatário, aquele que aluga, vai ter que recolher aí 20% de multa, vai ser multado, né, penalizado com 20% do valor. Então, 75% do locador mais 20% do locatário, vai dar aí 95%, né, de multa, só de multa por simplesmente não declarar, deixar de declarar, esquecer de declarar. Então vejo que isso vai modificar o panorama, a dinâmica dos contratos de aluguéis. Então tem que ter recibo, tem que ter contrato, tem que ter tudo organizadinho para não ter problemas aí com a Receita Federal, que veio com essa ideia da emenda constitucional 132 de 2023 a aumentar muito, né? Existe uma possibilidade da valorização ainda ser da alçada do próprio proprietário, né, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, se ele fizer uso da Lei 15.265 de 2025, a Lei da Valorização Imobiliária. Se deixar passar, quem vai dizer o valor desse imóvel que irá ser aplicado aí uma porcentagem para verificar o imposto a pagar, 1% de CIB, 0,1% de IBS, etc. Na verdade é CBS e IBS, porque a reforma tributária é isso, né? Foi a criação do IVA
Dentro do IVA nós temos 2 tributos, ou 3 tributos. O primeiro tributo é a CIB, está lá no artigo 195, parágrafo inciso 5º da Constituição Federal. Aí vai substituir o PIS, vai substituir a COFINS e aos poucos vai substituir também o IPI, né? Lá do artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal. Por outro lado, nós temos o Imposto sobre Serviço, que é exatamente a IBS, que faz parte desse IVA. A IBS nós temos aí que vai substituir o ICMS, lá do artigo 155, inciso 2º, vai substituir o ISSQN, que é um imposto municipal, de competência municipal, está no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Então veja que haverá aí uma incidência desses tributos sobre também o aluguel. Ainda tem o imposto seletivo, lá do artigo 153, inciso 8º, né? Que toda vez que houver aí perigo de prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, haverá uma tributação maior, uma alíquota maior para esse tributo. Então vejo que nós temos aí a reforma tributária, basicamente é isso, né? O IVA dividido aí em CBS e IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços, e ainda tem o imposto seletivo. Logicamente que tem outras circunstâncias aí que demandaria aí mais tempo para explicar, mas com base nesta pergunta, né, haverá sim a influência nos futuros aluguéis, não em 2026, mas em 2027. 2026 vai ser o ano do teste, né? Vai ser testada essa questão e cria essa obrigação de realmente declarar. O locador vai declarar que recebeu renda e o locatário vai declarar que pagou. Também vai ser, senão sofrerá aí uma multa baseada em 20%, ou seja, de 20% sobre o valor devido, né? E pior é o locador, que vai levar uma multa de 75%. E se a Receita achar que é o caso da sonegação, da Lei 4.729, por exemplo, ou da Lei 8.137 de 90, a multa será de 150%. Então é importante que se faça aí um bom acordo, se faça um bom contrato, né? Um contrato que não deixe dúvidas, principalmente na questão do reajuste, que é importante, tem que seguir as leis do governo. E se puder, ainda esse ano ou ano que vem, ainda dá para fazer a cadastramento imobiliário brasileiro, da Lei 15.265 de 2025 e também da Instrução Normativa 2.275 de 2025 da Receita Federal do Brasil. É importante que fiquem atentos, né? Fiquem atentos para não perder dinheiro aí, porque senão vai acabar levando um prejuízo danado o locador que não seguir as regras, né? É aquele contrato aí interpartes, né? Aquele contrato que não era registrado em lugar nenhum, aquela coisa até de boca. Isso acabou. A partir de agora o controle será cerrado em cima das operações que envolvam o contrato de aluguel da Lei 8.245 de 91. Então é importante que tenhamos essa ideia para que não tenhamos aí o devido prejuízo, né? É interessante que se faça aí um bom estudo sobre esse tema, principalmente do artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025, que foi a grande mudança aí realmente, ou será a grande mudança que vai mudar todo o sistema a partir de 2027.